Sejam bem-vindos à minha casa, meus irmãos. Elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai Criador, agradecendo a oportunidade da reunião para o estudo, oportunidade a mais para que a gente consiga ampliar o nosso horizonte e estender a nossa compreensão sobre a verdade divina. Agradecer a companhia dos bons amigos, rogando que nos auxiliem para que das leituras de hoje nós consigamos extrair novas boas resoluções. Que a paz do Mestre Jesus inunde os corações dos nossos irmãos, que a luz do Mestre se derrame sobre a nossa reunião, nos permitindo um aproveitamento melhor da leitura da noite de hoje. Que assim seja. Nós vamos usar como texto de abertura do livro Vigiai e Orai, do irmão José, psicografia de Carlos Bacelli, a lição que tem por título Por que não fez? O homem perde muito tempo sobre a terra. Estaciona por longos anos à margem da estrada que lhe compete percorrer. Distancia-se de suas possibilidades. Vê a juventude passar. Assiste ao declínio das forças físicas. Prepara-se a vida inteira quase para o que nunca fará. Quando acorda do seu estado letárgico, os seus dias no corpo escasseiam. Não tem mais o vigor de outrora e a paisagem em torno já não é a mesma. Quer retroceder, correr atrás do sonho que agora observa pelo retrovisor da existência, mas não pode. Lamenta-se inutilmente. Por que não fez no exato momento em que tomou consciência da necessidade de fazer? Nós, na última leitura, vimos no capítulo 12, que faz um conjunto com o capítulo 11, a assistência, o início da assistência psicológica prestada a pedido aos nossos irmãos Evelina e Ernesto, lá no Instituto de Proteção Espiritual. Foram encaminhados com o objetivo de abreviar a retomada da consciência e fazer a análise da vida pregressa, tudo com o objetivo de identificar a fonte dos sofrimentos, das dificuldades, e também identificar a maneira de corrigir os erros que foram praticados, apagando as consequências. A Evelina, atormentada pela mágoa, e o Ernesto, atormentado pelo remorso. Cada um se expôs lá ao instrutor Ribas, indicando, através das suas lembranças, das suas narrativas, os aspectos mais significativos de sua vida física. Decorrido algum tempo, e agora no prosseguimento, nós vamos fazer a leitura do capítulo 12, que tem por título Julgamento e Amor. Uma abordagem que eu, pessoalmente, reputo importante a gente destrinchar, prestar muita atenção nessa abordagem, porque, fruto da nossa reflexão, certamente a gente vai poder aproveitar muita coisa já para o momento presente, fazendo retificação de rumos e de atitudes. O capítulo 12, basicamente, fica calcado em cima do sermão do sacerdote. Vocês vão ver que é um longo sermão com abordagem muito extensa, muito e profunda, e toma todo o capítulo. E nessa abordagem do sacerdote, ele consegue demonstrar para os que estão ali no ofício religioso as consequências vamos dizer assim, do equívoco que todo mundo acaba tendo
em não identificar o que é importante e priorizar o que é importante na existência na carne. É o motivo de eu ter lido Porque Não Fez, né? Porque é uma coisa muito comum para todos nós. Diferentemente do que eu faço das outras vezes, eu vou, durante a leitura, além de grifar, enfatizar e tal, eu vou fazer algumas explicações, algumas coisas, para tornar bem mais clara o sermão do sacerdote, né, do nosso capítulo 12. Vamos lá então. Julgamento e amor. Transcorridas algumas semanas, Ernesto e Evelina achavam-se menos inexperientes no ambiente. Conquanto as afeições que prosseguiam entesourando daqueles que eles deixaram, sentiam-se cada vez mais vinculados um ao outro. Sensivelmente melhorados, demoravam-se ainda no hospital, mas domiciliados em pavilhões de convalescentes, cada qual no departamento próprio, de vez que as referidas construções abrigavam homens e mulheres em vasta agremiação de lares-apartamentos para uso individual. Desfrutavam a devida permissão para se movimentarem na cidade como quisessem, apenas com a observação de que somente lhes seria lícito visitar os arredores, onde se acomodavam milhares de espíritos infelizes com assistência adequada. Efetivamente, os dois começavam a experimentar necessidade de serviço disciplinado e regular, mas se pediam trabalho ou qualquer atividade no antigo lar terrestre que ainda não haviam logrado rever, as respostas da autoridade competente eram ainda invariáveis. Que aguardassem mais tempo, que seria justo atender à imprescindível preparação. À vista disso, frequentavam bibliotecas, jardins, instituições e entretenimentos diversos, figurando-se-lhes a vida ali uma fase longa de repouso mental em tranquila colônia de férias. Chegara, porém, o dia em que Evelina realizaria um dos seus maiores desejos naquele ninho de bênçãos. Fantine prometera conduzi-la, com o preciso consentimento dos benfeitores, a um templo religioso para assistirem ao ofício da noite, que se constituiria de uma pregação sob o título Julgamento e Amor, previamente anunciada. Ambos ardiam em curiosidade, porquanto ansiavam conhecer de perto como se processavam as criações religiosas naquele mundo para eles extremamente belo e novo. À noitinha, puseram-se em marcha. A senhora Serpa recordava em caminho as visitas de outro tempo ao santuário de sua fé e albergava no coração as mais doces lembranças. Sensibilizada, monologava intimamente como perdera o convívio dos entes mais caros e por que se apoiava ali no braço de um homem que vira na terra tão somente uma vez. Em torno, o vento brando carreava o perfume de jardins e praças em flor. A lua, a erguer-se do horizonte, era o mesmo espetáculo de majestade e beleza a que se acostumara no mundo. De quando em quando, permutava com Fantine uma que outra frase, observando que outros grupos simpáticos caminhavam na mesma direção.
Transcorridos alguns minutos de alegre peregrinar, ei-los diante do templo que primava pela simplicidade, figurando-se enorme pombal edificado com franjas de neve translúcida, defendido aqui e ali por densas faixas de arvoredo. No interior, tudo espontaneidade e harmonia. A fila extensa de bancos deixava ver o púlpito à frente, que assumia a feição de enorme liliácea, uma tulipa, esculpida em mármore alvíssimo. Na parede muito branca, diante da assistência, sob as legendas Templo da Nova Revelação, casa consagrada ao culto de Nosso Senhor Jesus Cristo, ao invés de quaisquer símbolos ou esculturas, jazia apenas uma tela, recordando o semblante presumível do Divino Mestre, cujos olhos, na excelsa pintura, pareciam falar de vida e onipresença. Sentada com Fantine, lado a lado, a senhora Serpa fitou os rostos, serenos uns, ansiosos outros, que os cercavam em profundo silêncio, e mergulhou o coração em prece muda. Em dado instante, qual se materializasse inesperadamente na tribuna, ou até ali fosse ter, através de uma porta oculta à observação do auditório, um homem envergando túnica lirial surgiu e saudou a assembleia reverente. Logo após, dirigiu-se para o alto e, em oração comovedora, rogou as bênçãos de Jesus para os ouvintes expectantes. De seguida, aproximou-se de grande exemplar do Novo Testamento, aberto sobre delicado porta-livros, e leu os versículos números 1 a 4 do capítulo 7 do Evangelho do Apóstolo Mateus. Não julgueis para não serdes julgados, pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que vês tu o argueiro no olho de teu irmão, sem notares, porém, a trave que está no teu próprio? Ou, como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. Terminada a leitura, deteve-se o ministro em dilatada concentração, qual se buscasse inspiração nas profundezas da própria alma. Ernesto e Evelina, porém, viram surpresos que, ao revés, o pensamento dele se exteriorizava em forma de larga auréola de luz, que se alteava da cabeça à maneira de chama, elevando-se cada vez mais. A curto espaço de segundos, clarões jorravam de cima, lembrando as chamadas línguas de fogo do dia de Pentecostes. E o sacerdote simpático iniciou a pregação, de que retiraremos apenas alguns trechos que lhe definem o contexto de sabedoria e beleza. Ele inicia: Irmãos, até ontem éramos parte integrante da coletividade humana, a nossa bendita família da retaguarda, e acreditávamos no poder de julgar-nos uns aos outros.
encastelados nas ideias religiosas que supunhamos escravizar a serviço de nossas paixões, imaginávamos adversários e transviados quantos não pensassem por nossos princípios. Interpretávamos os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo conforme o nosso arbítrio, exigindo que o Senhor da vida se nos fizesse rebaixado servidor na estrada sombria e tortuosa que não nos cansávamos de palmilhar. Entretanto, despojados hoje do corpo de matéria mais densa, que nos acalentava as ilusões, aprendemos que todos somos consciências deficitárias perante a lei. E compreendemos agora, para a felicidade nossa, que apenas o Senhor dispõe de recursos para avaliar-nos consideradamente, porque, em verdade, ser-nos-á possível tão somente examinar a nós próprios. O que tenhamos sido no íntimo do sentimento, enquanto na existência do corpo terrestre, somos aqui. Neste pouso de luz, que o Senhor nos faculta por moradia temporária, percebemos, sem qualquer constrangimento de ordem exterior, que todos os petrechos, todos os utensílios mantenedores das aparências que nos disfarçavam no mundo para o desempenho do papel que nos cabia na ribalta humana, nos foram retirados, a fim de que sejamos aqui, na esfera da realidade espiritual, quem nos propusemos ser, com tudo o que tenhamos ajuntado em nós, de bem ou de mal, durante o estágio na escola física. Muitos de vós, outros, carregais ainda hábitos e enganos da experiência carnal, que gradativamente perdereis, por não encontrarem neste meio qualquer significação. Vossos palácios ou casebres, títulos convencionais ou qualificações pejorativas, privilégios ou cativeiros, honras familiares ou desconsiderações públicas, vantagens ou prejuízos de superfície, todos os condicionamentos mentais que vos centralizavam na ideia de direitos supostos ou imaginárias reclamações, com o abandono, e aí eu ressalto, com o abandono dos deveres naturais de aperfeiçoamento espiritual para a vida eterna, todos desapareceram no dia em que os homens, por força da desencarnação, vos impuseram ao nome um atestado de óbito no planeta, senhoreando-vos os patrimônios e analisando-vos os atos, para, ao depois, muitos deles, varrer-vos do pensamento com a falsa convicção de que vos podem desterrar da memória para sempre. Quantos de vós viestes aqui escutar as vozes da verdade para as quais tantas vezes selastes os ouvidos do corpo terreno? A divina providência não pergunta o que fostes, porque nos conhece a cada um em qualquer tempo. Entretanto, é justo investigue sobre o que fizestes dos tesouros do tempo, concedido a nós todos em parcelas iguais. Sábios, em que aplicastes os dotes do conhecimento superior? Ignorantes, onde colocáveis
o talento das horas. Ricos, em que trabalho dignificastes o dinheiro? Irmãos destituídos de reservas douradas, mas tanta vez detentores de bênçãos maiores, que realizastes com as oportunidades de paciência e serviço, compreensão e humildade na esfera da obediência. Jovens, que operastes com a sua força. Companheiros encanecidos, os velhos, companheiros encanecidos na marcha do cotidiano, em que boas obras convertestes o clarão do vosso entendimento. Não vos iludais. Qual ocorreu a nós outros, os que habitamos atualmente o plano espiritual desde longas décadas? Trouxestes para cá o que efetuastes de vós mesmos. Aprendestes o que estudastes. Mostrais o que fizestes, entesourais o que distribuístes. Em suma, atravessada a grande fronteira, somos simplesmente o que somos. Reconhecereis assim, no curso do dia a dia, neste domicílio das realidades excelsas, que todos os disfarces que nos encobriam a individualidade real no mundo se extinguem naturalmente, expondo-nos à vista a esfera íntima. Fora das constrições carnais, cada espírito se revela por si. Mecanicamente, na residência ancestral da alma, e aqui ele fala do perispírito, né? Mecanicamente, no perispírito, estampamos as atitudes e palavras, os sentimentos e pensamentos que nos são peculiares, sem que nos seja possível qualquer recurso à simulação. Aqui, fazendo um parênteses, né? A gente lembra da questão 283 que nós citamos lá atrás, em que o Espírito diz que os espíritos não podem dissimular seus pensamentos. Para os espíritos tudo é patente. Então aqui o irmão ressalta isso, né? Que o pensamento do espírito reflete no perispírito e fica exposto à visão de todo mundo. Ele não tem como dissimular, ele não tem como fingir. Né? E aí ele inicia um trecho, né, que é acerca do julgamento. Então, todos ficam expostos, diz ele, patenteando de todo o que somos e o que temos no recesso do ser, terá chegado para cada um de nós a hora do julgamento, porquanto a divina misericórdia do Senhor nos oferece ainda, aqui, como em outras tantas estâncias da espiritualidade, esta cidade-lar, como sendo uma antecâmara de estudo e serviço, possibilitando-nos valiosos utensílios, valiosas ferramentas para a ascensão à vida maior, em cujas províncias nos aplicaremos à conquista dos dons indescritíveis, na continuação da luta bendita pelo aperfeiçoamento próprio. Agora ele cita os rebeldes, os que não aceitam essa oportunidade. Quantos, porém, desprezarem as sublimes oportunidades do tempo no clima de recomposição a que nos acolhemos agora, de certo que, por eles mesmos, recuarão para os distritos vizinhos, onde se afinam
os agentes da perturbação e das trevas, doentes voluntários torturando-se em lamentável regime de reciprocidade, até que, fatigados de rebeldia, roguem a piedade das leis eternas, a preciosa dádiva das reencarnações de sofrimento regenerativo, para o retorno a estes sítios. Deus sabe quando. E aí ele entra na reencarnação como um remédio, como um lenitivo. Não aspiramos a dizer com as nossas afirmativas que o renascimento no campo físico seja sempre um cadinho de reparação aos delitos que praticamos, pois milhares de companheiros, depois de longo e honesto esforço pela própria corrigenda, entre nós, com larga cota de tempo em nossa colônia de trabalho e reforma, voltam ao corpo carnal honrados com tarefas de abnegação e heroísmo obscuro, junto de alguém ou ao lado de grupos afins, granjeando em louvável anonimato concessões e vitórias dignas de apreço, que apesar de permanecerem quase ignoradas pelos homens, se lhes erigem aqui em passaporte de libertação e aperfeiçoamento para as esferas superiores. Nesse trecho o irmão faz a distinção, né, entre as diversas reencarnações. E as reencarnações não são necessariamente só de regeneração, de recuperação, de reparação. Existem também reencarnações que nós podemos chamar missionárias, né, de gente que conseguiu avançar e retorna no nosso meio para nos guiar, para nos auxiliar. Então ele diz, olha, as reencarnações não são só como forma de reparação, são também, em algumas vezes, forma de auxílio. Vem gente em auxílio aos demais, às pessoas, aos grupos que são afins. Ante a pausa que surgiu espontânea nos lábios do orador, que se aureolava de intensa luz, Evelina e Ernesto se entreolharam e, em seguida, através de ligeira mirada sobre os circunstantes, notaram que dezenas de rostos se banhavam de lágrimas. Irmãos, continuou o ministro, não vos sintais num tribunal de justiça quando nos achamos numa casa de fé. Mãe amorosa dos nossos impulsos de melhoria e sublimação, diz-nos a fé, neste recanto operoso e tranquilo, que não obstante desencarnados, é preciso reconhecermos que as nossas ocasiões de trabalho e progresso, retificação e aprendizagem não chegaram ao final. Aceitemo-nos quais somos, reconheçamos o montante de nossas dívidas e coloquemos mãos fiéis no arado, a serviço do próximo, sem olhar para trás. A cidade que nos reúne está repleta de instituições beneméritas, com as portas abertas ao voluntariado de quantos queiram colaborar no socorro aos que chegam até nós em posição de angústia e necessidade, todos os dias. Na crosta planetária, onde as criaturas irmãs da retaguarda travam dura batalha de evolução, entes queridos ainda encarnados exigem-nos os mais entranhados testemunhos de ternura humana, através do concurso espiritual que lhes possamos administrar nos domínios da compreensão e do amor, a fim de que continuem a viver
na experiência terrestre que lhes é necessária, tranquilos e felizes sem nós. Todo um apostolado de renúncia construtiva, abnegação, carinho e entendimento se descortina para a maioria de vós outros no lar terrestre, onde quase todos estáis ainda vinculados de pensamento e coração. Além disso, estamos cercados através de quase todos os flancos por multidões de companheiros dementados a nos pedirem amor e paciência para que se refaçam. Na arena física, multiplicávamos apelos a que se pusessem mesas dedicadas aos famintos e se acumulassem agasalho para o socorro à nudez. Aqui, somos desafiados à formação e sustentação do devotamento e da tolerância, para que a harmonia e a compreensão se estabeleçam na alma sofrida e conturbada dos nossos irmãos perdidos nas sombras do espírito. Nas sombras de espírito. Caridade, meus irmãos, amor para com o próximo. Muitas vezes, o serviço de alguns dias pode endossar-nos valioso empréstimo de energias e meios para empreendimentos de recuperação e elevação que nos requisitam o esforço de muitos anos. Oremos, suplicando ao Senhor nos inspire, a fim de que venhamos a escolher decididamente a estrada de purificação em novos e benditos avatares, novos corpos, na instância física, ou a vereda ascendente para a vida maior. Calou-se o sacerdote em prece muda. Do teto pendiam estrias de safirina luz, quais pétalas minúsculas que se desfaziam ao tocar a cabeça dos presentes, ou desapareciam de leve, atingindo o chão. Dir-se-ia que no peito do ministro, em profunda concentração mental, se inflamara uma estrela de prata translúcida, de cujo centro se irradiava docemente toda uma chuva de raios liriais, inundando o salão. Fantini estava comovido, mas Evelina, qual sucedia a muitos dos companheiros ali congregados, não conseguia cessar o pranto, que lhe vinha em onda crescente do coração aos olhos. A senhora Serpa não saberia explicar a razão da emotividade que lhe assaltara os recessos do espírito. Extremamente sensibilizada como se achava, ignorando se devia aquelas abençoadas lágrimas às aspirações do céu ou às saudades da terra. Não mais ouviu as derradeiras palavras do ministro ao encerrar o ofício da noite. Sabia apenas que se amparava agora, de maneira total, no braço do amigo, junto de quem se retirou do recinto soluçando. O sacerdote, né, passa em revista, revisa, né, a fundamentação daquilo que nós temos em conceito, né, como sendo o dia do nosso julgamento, alguns dizem o juízo final. Né, e ele expõe, né, com muita tranquilidade, de uma maneira, vamos dizer assim, consoladora, né, que ninguém se defronta com nenhum juiz, que nós nos defrontamos conosco, com as nossas ações, né, com as nossas opções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, né? E cada um de nós é obrigado, né,
a reconhecer-se como falho em um ou outro aspecto. Mas ele conclama, né, a que todos entendam, né, que a apreciação, a autocrítica em si não é um processo final, né, que ainda existe muito a fazer. E concita todos, né, a trabalharem. Ele diz, olha, não acabou, né, não acabou. Vocês têm oportunidade de trabalho à frente. E aí aponta todas as oportunidades que estão disponíveis para que as criaturas se proponham, né, a desprender-se de si em favor do outro. Né? Julgamento e amor, ou caridade, como queiram, né, é a temática que ele aborda naquela noite. A gente tem que entender a vida como eterna, caracterizada por continuidade. Né? As reencarnações são temporárias, né? São intervalos de tempo na continuidade da vida. O aprendizado incorporado durante a encarnação é um acréscimo de experiência que modifica, por certo, né, o nosso acervo individual. Mas é um acumulado, o nosso acervo é um acumulado de experiências. A reencarnação não é uma etapa isolada, como se fosse uma história solta, desvinculada, né, do conjunto da nossa vida, da nossa existência. Mas é como um capítulo em um grande enredo. Né? As reencarnações são as experiências que nós vivemos e acumulamos. Não são finalísticas, são etapas. O espírito, né, em essência, é a vontade, uma vontade livre, apoiada no conjunto das suas experiências, né, modulando, manipulando o seu caminho e a sua história. As ações decorrentes da nossa vontade serão objeto, em algum momento, de avaliação. E, obviamente, serão avaliadas pelas consequências, pelos efeitos que produziu. Em uma autocrítica que é processada à luz da consciência individual, cada um consigo mesmo. Isso, resumindo, é aquilo que nós entendemos como julgamento ou juízo final. Eu vou puxar um outro texto, né? Vocês não se assustem, eu vivo puxando um livro atrás do outro, né? Mas são as opções que vocês têm para consultar e para alargar o horizonte de entendimento. Né? Hoje nós vamos puxar do livro Depois da Morte, escrito por Leon Denis, um texto também denominado Julgamento. Esse texto está na parte 4ª, intitulado Além Túmulo, é o título de número 31, o Julgamento. E Leon Denis é muito feliz na explicação, né, desse sermão que o nosso sacerdote deu ali. Vou ler. É, pois, uma lei natural, análoga às leis de atração e da gravidade, a lei que fixa a sorte das almas depois da morte. O espírito impuro, acabrunhado pela densidade de seus fluidos materiais, confina-se nas camadas inferiores da atmosfera, enquanto a alma virtuosa, de envoltório de perispírito depurado e sutil, arremessa-se alegre, rápida como o pensamento, pelo azul infinito. É também em si mesmo, e não fora de si, é em sua própria consciência que o espírito encontra sua recompensa ou seu castigo.
Ele é o seu próprio juiz. Caído o vestuário de carne, a luz penetra-o e sua alma aparece nua, deixando ver o quadro vivo de seus atos, de suas vontades, de seus desejos. Momento solene, exame cheio de angústia e muitas vezes de desilusão. As recordações despertam em tropel e a vida inteira desenrola-se com seu cortejo de faltas, de fraquezas, de misérias. Da infância à morte, tudo, pensamentos, palavras, ações, tudo sai da sombra, reaparece à luz, anima-se e revive. Por mais lacerante que seja esse exame, é necessário, porque pode ser o ponto de partida de resoluções salutares e da reabilitação. O espírito desencarnado traz, portanto, em si, visível para todos, seu céu ou seu inferno. A prova irrecusável da sua elevação ou da sua inferioridade está inscrita em seu corpo fluídico. Testemunhas benévolas ou terríveis, as nossas obras, os nossos desígnios justificam-nos ou acusam-nos, sem que coisa alguma possa fazer para calar suas vozes. Daí o suplício do mal, que acreditando estar em seus pérfidos desejos, os seus atos culpáveis, profundamente ocultos, os vê então brotar aos olhos de todos. Daí os seus remorsos, quando, sem cessar, repassam diante de si os anos ociosos e estéreis, as horas empregadas no deboche e no crime, assim como as vítimas lacrimosas, sacrificadas a seus instintos brutais. Daí também a felicidade do espírito elevado, que consagrou toda a sua vida a ajudar e a consolar seus irmãos. Para distrair-se dos cuidados, das preocupações morais, o homem tem o trabalho, o estudo, o sono. Para o espírito, não há mais esses recursos. Desprendido dos laços corporais, acha-se incessantemente em face do quadro fiel e vivo do seu passado. Assim, os amargores e pesares contínuos que então decorrem, despertam-lhe, na maior parte dos casos, o desejo de em breve tomar um corpo carnal para combater, sofrer e resgatar esse passado acusador. Mas cumpre que nos apressemos em acrescentar que o espírito é dotado de liberdade, e eu acrescentaria, e vontade. E, portanto, não estando imobilizado em nenhum ponto, pode, dentro de certos limites, deslocar-se e percorrer os páramos etéreos. Pode, em qualquer tempo, modificar suas tendências, transformar-se pelo trabalho ou pela prova e, consequentemente, elevar-se à vontade na escala dos seres. No título seguinte, 32, A Vontade dos Fluidos, arrematando essa ideia, o seguinte trecho: um conhecimento mais completo das potências da alma e da sua aplicação deverá modificar totalmente as nossas tendências e os nossos atos. Sabendo que todos os fatos de nossa vida
se inscrevem conosco, testemunham pró ou contra nós, dirigiremos a cada um deles uma atenção mais escrupulosa. Esforçar-nos-emos, desde então, por desenvolver nossos recursos latentes e por agir por nosso intermédio sobre os fluidos espalhados no espaço, de modo a depurá-los e transformá-los para o bem de todos, a criar em torno de nós uma atmosfera límpida e pura, inacessível aos fluidos viciados. O espírito que não age, que se deixa levar pelas influências materiais, fica débil e incapaz de perceber as sensações delicadas da vida espiritual. Acha-se em uma inércia completa depois da morte. As perspectivas do espaço não oferecem a seus sentidos velados, senão obscuridade e vácuo. O espírito ativo, preocupado em exercer suas faculdades por um uso constante, adquire forças novas, sua vista abrange horizontes mais vastos e o círculo de suas relações alarga-se gradualmente. Eu inseri essa última parte, além do julgamento, para mostrar que daquela visão que nós já temos acerca desse momento solene de passar em visita tudo o que nós fizemos, desse conhecimento, pode nascer desde já uma resolução no sentido de redirecionar nossa caminhada, entendendo que os fatos persistem em nós, escolher os fatos que são benéficos, benevolentes, agradáveis, mudar a maneira de agir de tal maneira a construir em torno de nós uma atmosfera saudável. Essa lição do capítulo 12 aplica-se para nós no dia de hoje como uma solução para muitos problemas que estão por advir se nós mantivermos a nossa conduta irracível, o nosso comportamento ciumento, ou a nossa perspectiva orgulhosa em relação aos que convivem conosco. Para nós que estamos no caminho, essa lição, ela traz um ensinamento precioso que nos permite modificar a nós mesmos agora, já. Não com a desencarnação, não com vamos dizer assim, com a revisão da nossa encarnação completa. Nós podemos rever muitas coisas que estão quentinhas na nossa mente agora, já, e fazer diferente. Para encerrar, eu vou puxar ainda do Leon Denis, no mesmo livro, Depois da Morte, uma citação que ele faz, uma exortação que ele faz, que é muito preciosa e vai em complemento ao capítulo 12. Ele diz assim: recorda-te que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar enquanto podes aquilo que vieste aqui realizar. O verdadeiro aperfeiçoamento. Possa teu espírito partir da terra mais puro do que quando nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente a alma. Corrige os teus defeitos, modifica o teu caráter, reforça a tua vontade. Eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Nós encerramos a leitura do capítulo 12, certamente
muitas interrogações ficaram, né? E nós lembramos aos irmãos que existe o espaço do chat para comentários, críticas, perguntas e tal. Então, se em algum trecho da nossa leitura despertou no nosso irmão uma interrogação, uma curiosidade, por favor, lança lá no nosso chat, que nós teremos o maior prazer, né, em tentar contribuir para esclarecer o nosso irmão. Nós encerramos a leitura do capítulo 12, renovando ao Mestre Jesus os agradecimentos pela companhia, pela orientação, pela iluminação. Rogando ao Mestre que se mantenha conosco, nos auxiliando, nos infundindo muita força moral, para que a gente tenha, enfim, a coragem de agir conforme a lei de Deus. Paz e luz é o que nós desejamos aos nossos irmãos. Que Deus os abençoe. Até mais. Até a próxima.